Nasceu em 1973 na Póvoa de Varzim, um dos nomes que é inseparável do automobilismo em Portugal. Cedo percebeu que a adrenalina o cativava e por isso mesmo ainda competiu no motociclismo durante a sua juventude. Com uma postura pragmática e de quem age mais do que fala, Hélder Silva revela os atributos de um campeão no jogo de palavras. Hélder Silva, um dos rostos mais conhecidos do automobilismo em Portugal, está no jogo de palavras. Obrigada, Hélder, por ter aceito o nosso convite. Espero que possamos ter outros encontros brevemente aqui no Atleta Canal. Hélder, nasceu em 1973 na Póvoa de Varzim, certo? Exato. Posso lhe perguntar, se em poucas palavras nos consegue descrever um pouco daquela que foi a sua infância na Póvoa de Varzim, nestes tempos, não é? Ora bem, tão diferentes dos recentes. Difícil, já foi há tanto tempo, mas difícil. Mas teve sempre um bocadinho a ver com tudo que mexia, bicicletas, motas, um bocadinho tudo. Daí a minha pergunta, percebe? Porque queria perceber se já em criança mostrava algumas daquelas qualidades que hoje em dia se revelaram tão fundamentais para tantos títulos que conquistou. Então, já desde pequenino que andava sempre à procura, as suas atividades tinham muito a ver com a prática de algum desporto. Exatamente, tinha sempre um bocadinho de adrenalina. Adrenalina, exatamente, que é essa a palavra certa, não é? Se calhar é por isso que começa com as motas, não? Exatamente. Com que idade começa a praticar? Como é que surgiu esse 93. interesse? Por influência de alguém? Foi de amigos, eu gostava de motas, gostava de corridas, pronto, e começou aos bocadinhos. Começou primeiro a brincadeira. 93, estava-me a dizer. Teria que idade, mais ou menos, nessa altura? Tenho que fazer contas. Mas tinha aí uns 18 anos. Uns quase 20 anos depois, sim. Foi 73, claro. Começou a praticar de uma forma mais amadora na rua ou cedo já foi para um clube, digamos assim? Foi um bocadinho na rua, era considerado os aceleras, ok. andar a roda no ar, aquelas brincadeiras, pronto, foi um bocadinho por aí. Depois então, em 93 comecei a fazer umas corridas. Pronto. Já com algum tipo de patrocínio, digamos assim? Foi difícil na altura era um bocadinho correr de forma profissional? Como é que funcionava? Era difícil, era um bocadinho mais patrocínio, corríamos, não era, a nível de patrocínios, acho que hoje em dia é difícil, naquela altura era mais difícil. Era muito mais, era tudo muito por conta própria, não é? Sim. Teve quantos anos a correr com motas? Tive uns 20 anos. Ainda foi bastante. Mas enquanto corria com motas também já se foi interessando por carros ou esse tempo diz-me respeito só mesmo a competições com motas? Eu sempre gostei dos carros, só que pronto, a nível de custos de correr torna-se sempre muito mais caro o carro que a moto. Então continuei sempre na moto. No início foi todo terreno, andei uns aninhos no todo terreno e depois passei apareceu uma proposta e fomos para a velocidade. Deixei o todo terreno e comecei na velocidade, onde tive melhores resultados foi na velocidade. Sim, ok. Porquê? Porquê que acha que faz essa distinção? Porquê que acha que na velocidade se dava melhor? Características despertaram em si que se tornaram mais fundamentais para que na velocidade desse mais certo do que todo o terreno? Para quem não entende, para perceber um pouquinho, não é, estas diferenças. Não sei, sinceramente não sei, mas acho que pronto, adaptei-me melhor à velocidade e foi isso. E foi assim que se deu. Posso lhe perguntar quais os títulos que mais se destacam na sua carreira no que diz respeito a motas? Isto ainda para seguirmos aqui um certo sentido cronológico, não é? Porque uma vez que esteve ligado a duas vertentes diferentes. Assim, em 95 fui campeão do troféu TZR 125. Logo 2 anos depois de ter começado a praticar. Exato. É bem recente. Comecei nas 50, depois passei para as 125, no primeiro ano das 125 fui campeão. E depois foi sempre para ir a subir um bocadinho de classes. Ganhei algumas, segundos lugares. Tornou-se mais fácil, se calhar, se conseguir algum tipo de patrocínio com esse tipo de prestações, quando se ganha tanto, não é? Sim, na velocidade senti que tive mais apoios do que também uma das causas também para dar mais resultado. Mas foi isso. E foi assim que... Diga-me uma coisa, com que idade então entra para os carros? Eu entrei para os carros, foi uma brincadeira entre amigos, por volta de há 10 anos atrás.
Entramos nos clássicos, fizemos velocidade com BMW, foi o meu primeiro carro. Depois andámos cerca de 3, 4 anos na velocidade e passámos para a montanha. E deu-se melhor na montanha? Sim, acho que... Parece que sim, deve todos aqueles títulos que vamos assistir. Exato. E a nível de custos, a montanha torna-se sempre mais uma coisa mais económica. Porque na velocidade não é o custo em si da corrida, mas desgasta muito o carro e encarece um bocadinho a coisa. Sim. O Hélder, e desculpe-me diga desta maneira, mas para mim é um dos rostos que nós podemos usar a palavra campeão. E por isso mesmo tenho que lhe fazer esta pergunta. Percebo que é um homem de poucas palavras, mas com certeza há de fazer esse raciocínio. O que é necessário para se construir uma carreira nestes moldes de tantas conquistas como possui o Hélder? É gostar, acho que é gostar. O segredo é esse. E arranjar um grupo de amigos onde se faça a equipa perfeita para conseguir ganhar. Sim, porque a equipa é muito importante, não é? Torna-se muito importante nas provas. A que nível? Ajudam-no bastante mesmo no que diz respeito nos treinos, ou é porque lhe transmitem confiança na altura da competição? Eu acho que é 50% a equipa e 50% eu. Porque se o carro não estiver perfeito, se o carro não andar, se o carro não avariar, não adianta nada eu conduzir muito bem ou mal, que não vamos a lado nenhum. Por isso eu considero que é 50% a equipa e quando eu ganho, eu acho que a equipa ganha. Exatamente, é uma vitória para todos, porque todos estão a dar o litro, não é? Exatamente. Para se chegar a certos triunfos. Por exemplo, ainda falando um pouco no que diz respeito desta parte do que é necessário para se chegar a campeão, quantas vezes treina por semana? Nenhuma. Não estava nada à espera desta resposta. Porquê? Não, eu treino antes das corridas tudo virtual. Vejo os meus vídeos dos anos anteriores, pronto, e treino, tento melhorar aqueles pormenores e depois na própria corrida, de subida para subida, tento ver sempre o meu vídeo e tentar sempre ver o que é que posso melhorar. Então o que se torna fundamental antes de uma prova tem mais que perceber as condições que o carro está do que propriamente o Hélder fazer um circuito repetidamente a treinar, digamos assim. Na montanha não é, se fizéssemos velocidade, pronto, treinávamos um circuito, mas aqui uma montanha é aquilo não podemos treinar. Temos um dia antes num carro normal para subir, para fazer umas subidas, para sentir as diferenças que pode haver no alcatrão e na própria imagem da rampa. O principal acho que é nos dias e nas semanas antes é sempre a preparação do carro. Exato. E mesmo virtual já me admitiu que treina pouco, não é? Sim. Desta sua fase de carros, digamos assim, uma vez que estávamos a falar antes do motociclismo, quais são aqueles títulos que mais significado tiveram para si, até em termos pessoais? Ora bem, de carro é o campeonato absoluto, fiz bicampeão. Sim. E agora estou a tentar o tricampeonato. É verdade, e parece que está a correr bem, não é? Exatamente. Acho que é isso, uma classificação a nível absoluto é sempre o objetivo. Sim, sim, claro que sim. Ainda falando um pouquinho daquilo que é necessário para o espírito de campeão, tenho alguma curiosidade em perceber se existe alguém até na sua vida que o tenha, que acha que é ele que deve alguma dessas características que também são necessárias, porque há pouco dizia que o importante é gostar, mas acho que gostar não basta, não é? No fundo. A quem pode atribuir alguma dessas suas características pessoais? Quem acha que lhe transmitiu essa resiliência que é necessária, não é? Porque eu sei que quando gostamos torna-se tudo mais fácil, mas também é necessário às vezes insistir, saber lidar com algumas das desilusões, porque nem sempre se ganha, não é? Quem acha que poderia ser essa figura da sua vida que o ajudou um bocadinho a ter esse espírito? Sinceramente, acho que foi o dia-a-dia, as coisas acontecendo, o evoluir, começar de baixo, andar, não tenho assim nada. Sei que tinha um tio meu que já faleceu, que também gostava muito de corridas, mas não... Se calhar é genético, não é? Porque dizem que algumas das características também se passam pela genética, não tem tanto que ver só com a educação. Nesse sentido, se calhar gostaria ainda de lhe fazer mais uma pergunta.
Como é que se explica a paixão por esta adrenalina, pelo automobilismo, pelas motas, porque ela também acarreta algum perigo, no fundo, não é? Há sempre um certo perigo à mistura. Como é que o Hélder faz para ultrapassar essa questão? Porque também deve pensar nisso, não é? Não muito, porque senão não se compete, não é? Mas o que é que acha que o ajuda a superar essa parte? Eu acho que é isso que me também ajuda a gostar tanto das corridas, é a adrenalina e o perigo, porque o perigo, desde o momento que eu arranco, já não penso mais no perigo. Pois. Nem posso pensar, não é? Senão não dava para andar, mas acho que é isso é uma das vantagens que temos, é isso, é a adrenalina que nos sai do corpo. Exatamente. Para quem não percebe muito da parte técnica, e agora mudando um bocadinho do tema, mas ainda falando de carros, o Hélder passa também para os protótipos, não é? Porquê esta transição? Quais são as diferenças? É melhor? O que é que muda? Assim, nós começámos na montanha com o tal BMW, que era um clássico, ganhámos aos clássicos, andámos, pronto, depois era o objetivo, que foi o que tive de falar há um bocadinho, era ganharmos o absoluto. E para ganhar o absoluto só com um protótipo é que se consegue. Não há outro carro possível ganhar, teoricamente, ganhar ao Teve a ver então com as exigências absoluto. da competição. Exato, Pois. isso é rápido. Foi um bocadinho por aí, nós fomos para o protótipo para tentar sermos campeões absolutos. Foi difícil a passagem? A adaptação é muito difícil, não é? E porquê? O que é que muda assim tanto de um carro para o outro? Tem outras exigências que o carro não tem, no carro normal não tem. Não admite tanto erro, temos de ser mais certos no que estamos a fazer. Creio que é mais um bocadinho aí. Sim, exatamente. Para quem não conhece, porque nós até próprios jornalistas, não é? Que temos até uma certa tendência a sintetizar, nós falamos de quem perde, quem ganha, mas pouco se transmite daquilo que possa ser o espírito que se vive nessas competições, e por isso tenho alguma curiosidade de lhe perguntar como é que consegue descrever aquilo que é o mundo do automobilismo? O que é que se vive? Há camaradagem, não há... Como é que... Porque não chegam aos espectadores essas imagens, não é? Um bocadinho, digamos, do backstage, o que está por trás. E acho que também é giro podermos partilhar aqui com quem nos está a ver como é que é, acho que as suas palavras. na montanha, acho que somos todos uma família, damos-nos todos muito bem, como não há aquela luta direta, como imaginamos na velocidade, não é? Sim. Há os toques, há luta direta, nós subimos um de cada vez. Não estamos em luta direta e ajuda a que nós também todos nos damos bem, ninguém se chateie com ninguém e estamos todos à espera para descer, para subir, há ali um convívio que ajuda também. Convive-se bastante mesmo antes das competições. Sim. Nas velocidades já se sente um bocadinho a pressão, é maior? É, a pressão, há aquele impacto da luta direta. Qual é a sua prova de eleição em Portugal? Aquela onde se sente melhor a competir a nível pessoal, também a nível profissional? Ora bem, eu gosto muito de todas, mas acho que a Valperra, a nível do público que traz e por ser uma rampa internacional, acho que é a minha de eleição, ainda por cima é mais perto da minha residência, acho que sim. Pois, e que também já são muitos anos, não é? E já deve ter ouvido tantos nomes que por lá passaram. Quem era assim o seu ídolo no automobilismo, por exemplo? Não digo que tenha que ser português. Sim. Sinceramente, nunca tive assim nenhum, mas o Alonso, gosto muito do Alonso, o Sebastian Loeb, é um bocadinho. E nas motas, quando era mais novo, havia alguém que olhasse assim com mais admiração? Nas motas tinha o Pedrosa, gostava muito, e o Rossi também, como piloto que é. Ainda se lembra qual foi a sua primeira moto? De moto normal. Ou que usou para competir? Para competir foi uma XR600. Qual é assim, não sei se lhe devo fazer esta pergunta, mas ainda falando de motas, ou a marca, ou aquela moto que, sei lá, que sempre sonhou ter para poder competir, porque faz diferença também, não é? Uma boa moto, não só a habilidade, digo eu. Nas motas, não. Nas motas pode-se ter uma moto muito boa, mas é mais difícil usufruir da moto. Sim. Se não andarmos ali bem, não adianta muito ter uma moto muito boa. Nos carros já não. Se tivermos um carro muito bom e não for assim, já ajuda.
Por isso, nas motas não era uma coisa assim... Então, se eu lhe perguntar do que é que faz um bom piloto no automobilismo, se é o carro ou o que é necessário para chegar a uma alta performance, temos que, inevitavelmente, admitir que o carro também ajuda, é isso? 50%, 50%. É quase como a equipa e o carro. É quase como a equipa e o carro, exatamente. E no carro, qual foi o primeiro carro que usou para competir? Foi o tal BMW E21. Sim. Que foi o único carro que eu tive, até carro foi o único que corri, e depois fomos logo para as Barquetas, onde foi para um Juno, que era do Paulo Ramalho, e depois fomos para o Ozella, que é para um BRC, que fomos campeões, e depois desse BRC comprámos este Ozella, que também fomos campeões no ano passado, e estamos a tentar este ano. E estão a tentar este ano, exatamente. Gostava de lhe fazer aqui umas perguntas um bocadinho mais pessoais, mas nada íntimas, apenas para dar a conhecer um pouco melhor o Hélder, que pelos vistos, quem sabe, vai brevemente conquistar mais um título e torcemos para que isso aconteça. Diga-me um lugar que tenha muito significado para si. Mas um lugar como cidade? Uma cidade ou... É Póvoa de Varzim. É Póvoa de Varzim, porque onde cresceu e sempre viveu, não é? E uma pessoa que tenha muito significado para si? Acho que os meus pais, a minha mulher, os meus filhos, acho que é um bocadinho. Sim, claro, por aí. Tem algum sonho ainda que pretenda realizar? Não pensa muito nisso? Não pensei muito nisso, mas acho que sou uma pessoa que me sinto satisfeito por o que tenho feito. E uma pessoa a quem gostasse de realizar um sonho? Não é fácil essa pergunta. Pode ser pai, normalmente dizem sempre os filhos, não é? Sim, mas... Queremos fazer tudo pelos filhos. Eu acho que eles têm tudo, que eu já tento dar tudo que eles gostam, mas vamos ver para o futuro. Exatamente. Para ouvir de si, porque é uma referência para muitas daquelas pessoas que agora estão a começar a competir, e acho que era interessante podermos também deixar cá essas palavras. Que mensagem útil pensa que depois de todos estes anos de experiência que o Hélder possui, pode deixar alguém que esteja a iniciar esta modalidade? É acreditar sempre, não é fácil, tudo tem o seu tempo, não é chegar lá e... É o tempo, que é tão difícil todas vezes ter essa paciência. É gostar, acho que o principal é gostar. Não desistir, não é? Não desistir. Eu percebo. Tenho esta curiosidade, e acho que o Hélder também é uma boa pessoa para responder. Pensa-se em muitas coisas durante aquelas altas competições, quando está com o volante nas mãos, ou não há espaço para muitos pensamentos? Desde que arranco acho que não penso em mais nada. Muita atenção a cada movimento, que é fundamental também, claro. Diga. E ainda por cima, a montanha é um desporto que é pouco tempo. Aquela subida demora pouco tempo, 2 minutos, e a primeira curva é muito importante, a segunda curva é muito importante. Se falharmos ali um bocadinho, umas milésimas, já está a comprometer a subida toda. Por isso tem que ser tudo bem feito, do princípio ao fim. E é o gosto pela modalidade que ajuda a entrar no carro e não pensar em mais nada também, não é? Porque uma pessoa quer levar aquilo até ao fim. É o gostar da adrenalina, é isso? É, exatamente, eu percebo isso muito bem. Hélder, faço-lhe apenas uma última pergunta, antes de nos despedirmos. Se tivesse que fazer essa reflexão e pensar em tudo aquilo que o automobilismo pôde fazer também por si, ou o que é que melhorou, ou contribuiu até para algumas do que hoje são as características da sua personalidade, que resposta me conseguiria dar? Que importância ele teve na sua vida e continua a ter? Eu acho que é ser feliz. É, não é? Poder fazer uma coisa que se gosta. Exatamente, acho que sim. Eu percebo isso perfeitamente, claro que sim. Hélder, desejo-lhe muita sorte para todas as competições que ainda estão pela frente e esta mais recente que já está a ter ótimas classificações, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Hélder. Obrigado eu por ter vindo aqui. Ok, muito obrigada. Obrigado. Já sabe que esta e outras conversas pode seguir nas nossas redes sociais, também no nosso website. O Jogo de Palavras vai voltar.